Olá, eu me chamo Heloísa Mater Cruz. Eu sou aluna do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Campus Alta Floresta, Centro de Referência de Paranaíta. Estou no terceiro ano do curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio. E esse é um vídeo avaliativo na disciplina de Biologia, solicitado como forma de obtenção de nota pela professora Letícia Rosa. O assunto desse vídeo é verminoses causadas por plateumintos e nemateumintos. Os plateumintos e os nemateumintos são responsáveis por causar diversos tipos de verminoses. Para apresentar neste vídeo, eu escolhi 3 tipos de verminoses causadas pelos plateumintos e 3 tipos de verminoses causadas pelos nemateumintos. Bom, vamos iniciar pelos plateumintos. A teníase e cisticercose, a esquistossomose e o cisto hidático ou hidatiose são exemplos de verminoses causadas pelos plateumintos. A seguir, eu vou explicar um pouquinho melhor sobre cada uma delas. Bom, vamos falar agora sobre teníase e cisticercose. A teníase tem como hospedeiro definitivo o homem, e ela pode ser causada pela Taenia solium, que tem como hospedeiro intermediário o suíno, ou pela Taenia saginata, que tem como hospedeiro intermediário os bovinos. A contaminação se dá pela ingestão de carnes mal cozidas contendo cisticercos. Os cisticercos são cistos formados principalmente na musculatura desses animais após a ingestão dos ovos da tênia. No intestino humano, esses cisticercos se desenvolvem em tênias adultas, que crescem em proglotes e liberam novos ovos de maneira assexuada. Quando há a ingestão dos ovos da Taenia solium, ocorre a cisticercose. Os ovos caem na corrente sanguínea e, ao chegar a algum órgão, que pode ser um músculo ou o cérebro, desenvolvem os cisticercos. Nesse caso, o homem faz o papel de hospedeiro intermediário, e não há o desenvolvimento da Taenia solium à adulta, visto que o ciclo foi interrompido. Esquistossomose, ou popularmente conhecida como barriga d'água. Os ovos do xistossoma chegam até corpos d'água que contenham o hospedeiro intermediário, que são caramujos de um gênero específico. Miracídeos eclodem desses ovos e penetram nesses caramujos, saindo posteriormente na forma de cercárias, que são capazes de penetrar a pele humana em contato com a água. A forma adulta se estabelece nos vasos mesentéricos, que fica entre o intestino, e é responsável por nutrir essa região. Após a reprodução, os ovos são liberados e passam para o intestino, para serem eliminados nas fezes. A maior característica da esquistossomose é o aumento do volume abdominal, que é causado pela migração dos ovos para o fígado, provocando o aumento da pressão venosa na região. Para finalizar, vou falar sobre cisto hidático ou hidatiose. O cisto hidático ou hidatiose é uma doença parasitária causada pela forma larval de um verme. O parasita pertence ao grupo das tênias e é presente apenas no intestino do cão. Os ovos são liberados pelo cão através das fezes, que por sua vez contaminam a água e o solo. Ao chegarem aos pastos, podem ser ingeridos pelos ovinos, bovinos e suínos, que são considerados hospedeiros intermediários. Ou até mesmo podem ser consumidos pelo homem através da água ou de vegetais contaminados. O homem é considerado um hospedeiro acidental. Os ovos se rompem no intestino e liberam a larva, que penetram a mucosa e alcançam a circulação sanguínea. Os sintomas da hidatiose dependem muito do tamanho e também da localização do cisto hidático. O fígado, os pulmões e o cérebro são os órgãos mais atingidos pela doença. Os sintomas que a pessoa pode apresentar são tosse, coceira, lesões de pele, crises de asma, entre outros. Agora vamos falar sobre os nemateumintos. Nós podemos citar como exemplos de verminoses causadas por eles a ascaridíase, o amarelão, o bicho geográfico. Nós veremos a seguir um pouquinho mais sobre cada uma dessas. A ascaridíase é o resultado da infestação do euminto no organismo. Geralmente acontece no intestino. A contaminação se dá a partir da ingestão dos ovos, que se encontram no solo, na água, em alimentos, até nas mãos humanas que tiveram contato anteriormente com as fezes humanas contaminadas. No intestino delgado são liberadas as larvas, que atravessam as paredes desse órgão e se direcionam até os vasos sanguíneos e linfáticos. E desse modo, elas se espalham pelo organismo. Quando atingem a faringe, elas podem ser liberadas
através da tosse ou o muco. Ou até mesmo elas podem ser deglutidas, indo novamente para o intestino. Lá, se reproduzem sexuadamente, permitindo a liberação de alguns dos seus aproximados 200.000 ovos diários pelas fezes e propiciando assim a contaminação de outras pessoas. Em virtude do espalhamento das larvas, febre, dor de barriga, náuseas, diarreia, pneumonia, bronquite, esgotamento físico e mental são alguns dos sintomas que podem se manifestar. Isso depende muito do órgão que foi atingido. Contudo, essa é uma verminose que muitas vezes, em geral, ela é assintomática. Agora vamos falar sobre a ancilostomose. Conhecida popularmente como amarelão, é uma doença caracterizada pela infecção intestinal. Quando os vermes se encontram no intestino delgado de seus hospedeiros, eles agarram-se com seus dentes nas paredes intestinais, o que provoca lesões e hemorragias. Em virtude da perda de sangue, as pessoas infectadas começam a apresentar a pele amarelada e anemia. Daí vem o motivo do nome conhecido popularmente, amarelão. Outros sintomas que também podem se manifestar são irritação de pele no local de entrada do verme no corpo, fraqueza, perda de peso ou até mesmo lesões pulmonares. As larvas dos vermes liberadas através das fezes humanas podem entrar em contato com o solo. Assim, torna-se possível o contato direto entre o corpo humano e as larvas, principalmente os pés, pernas, nádegas e mãos. Um exemplo muito comum de contaminação direta é andar descalço em um solo contaminado. Bom, e para finalizar o nosso vídeo, vamos falar sobre a infestação por larvas migrãs. A larva migrã cutânea, conhecida popularmente como bicho geográfico, é uma infecção causada por larvas de parasitas que vivem no intestino de cães e gatos, os eumintos. O ciclo de vida dos parasitas que causam a larva migrã cutânea se inicia quando os animais infectados pelos eumintos eliminam os ovos do parasita pelas fezes. As fezes contaminadas, quando entram em contato com um solo quente, úmido e arenoso, se tornam um meio ótimo para a evolução dos ovos, que eclodem, liberando as larvas. A contaminação do homem se dá quando há o contato da pele com o solo contaminado pelas larvas. Um exemplo muito comum é quando andamos descalço em solos arenosos. As praias, principalmente aquelas onde há a presença de fezes de cães e gatos, são locais propícios para se encontrarem, para conterem as larvas de eumintos. Após a contaminação, é possível notar a presença de uma pápula, um ponto com relevo de aproximadamente 1 cm de diâmetro, avermelhado e pruriginoso. Se o solo estiver intensamente contaminado pelas larvas, é possível notar na pele várias pápulas, o que indica diversos pontos de invasão. Dentro de 2 a 3 dias depois da invasão, é possível notar a presença de pequenos túneis causados pela migração do verme para debaixo da pele. Cada invasão originou um túnel. Essas lesões são discretamente elevadas, serpiginosas, marrom-avermelhadas e provocam muita coceira. Bom, esse foi o vídeo, espero muito que tenha gostado. Muito obrigada pela sua atenção até aqui. Tchau!